Certo? Deu. É a sua Rádio e TV Brasil através de suas redes sociais. E a partir desse instante passa a entrevistar o senhor prefeito do município de Alagoinha e candidato à reeleição. É o senhor prefeito Williams Leal. Prefeito, vamos à primeira pergunta. A pergunta é aquela de praxe, para começarmos de leve. Por que o senhor busca a reeleição? 4 anos não foram suficientes para fazer o que a Alagoinha precisa? Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem através do Facebook da Rádio TV Brasil, do meu perfil Facebook pessoal. Eu quero iniciar, antes de responder, senhor, dizer que para mim é uma satisfação poder estar aqui sendo entrevistado pelo senhor, que é um representante aqui eu digo sempre que o senhor é patrimônio cultural de Alagoinha, né? Muito obrigado. Pelo grande artista que é, né? O grande locutor que é, a nossa amiga Sandra Santos também. Então é um prazer poder estar aqui. E com relação à pergunta, eu acredito que em 4 anos não foi possível a gente fazer tudo aquilo que a gente imaginávamos fazer no nosso município, né? A gente trabalhou, eu sempre costumo dizer que a gente não fez tudo, mas fez tudo o que estava ao nosso alcance. Então a gente se esforçou bastante, a gente fez o que era possível, mas eu acredito que em 4 anos não completamos ainda 4 anos, né? São 3 anos e 11 meses de gestão, mas eu acredito que não deu tempo da gente concretizar, né, todos os projetos que a gente almeja fazer aqui, que a gente pretende concretizar no nosso município. Boa tarde a todos. A minha pergunta ao senhor prefeito fala-se muito, né, em crise política. A corrupção, por exemplo, é um tema nacional que tem se falado largamente na mídia e que muitas vezes tem envolvido vereadores, tem envolvido deputados e até mesmo alguns prefeitos. O que é que o senhor tem a dizer para dar esperança aí para o nosso eleitor esse ano aí de eleição, né? Olha, Sandra, a gente tem visto, infelizmente, né, que tem alguns episódios, né, de alguns políticos que, infelizmente, não têm compromisso com o dinheiro público, dinheiro que é do povo. Mas, logicamente, que a gente não pode generalizar. Toda regra há exceções, né? Há exceção. Então, o que eu digo sempre para as pessoas é que as pessoas têm que sempre buscar, né, conhecimento no meio político de como funciona o sistema político brasileiro, né? Procure ver direitinho a quem cobrar quando sentir necessidade de cobrar, né, os seus direitos, né? Porque a gente vê muitas vezes que a população muitas vezes não conhece como funciona o sistema político brasileiro, não sabe, por exemplo, que as leis são construídas, são debatidas e construídas nos plenários da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. Então, assim, o que eu digo para as pessoas é que a gente tem que cada vez mais a gente buscar, né, que as pessoas cada vez mais adquiram consciência política e procurem entender como funciona, para que as pessoas saibam cada vez mais onde buscar o seu direito. O que eu digo também para as pessoas é que, assim, na hora de votar, na hora de escolher o seu representante, as pessoas têm que analisar direitinho quem são as pessoas. Eu sempre digo que voto não tem preço, voto tem consequência, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, precisa ter esse entendimento. E assim, a gente não pode desistir, né? A gente não pode desanimar, né, quando se encontra dificuldades. Então, no nosso país já atravessou várias crises políticas, problemas que afetaram toda a nação brasileira, todo o povo brasileiro. Mas assim, as pessoas não podem simplesmente desanimar e dizer, eu simplesmente não acredito na política. Porque a política a gente faz todos os dias, todas as horas. A política é um debate
que tem que ser feito diariamente pelas pessoas. Porque através da política, a política é uma ferramenta transformadora, que se usada da forma correta, a política tem a capacidade de mudar o nosso meio, tem a capacidade de evoluir o nosso município, tem a capacidade de melhorar, de contribuir realmente com a melhoria da vida das pessoas. Então eu acredito que as pessoas não podem desanimar com a política, tem que sempre buscar mais conhecimento e, pelo contrário, não é simplesmente abandonar a política, deixar de dizer que vai deixar de votar, porque a partir do momento que você deixa de votar, você transfere a responsabilidade de escolha do futuro do seu município, do seu estado, do seu país, para quem foi votar. Então, o voto é algo que foi conquistado através de muito esforço, né? Hoje Rogério tocou um celular dele aqui e perdeu o raciocínio. Mas assim, hoje a gente precisa cada vez mais despertar isso nas pessoas, para que as pessoas cada vez mais procurem mais conhecimento e que as pessoas cada vez mais gostem da política, porque dessa forma o povo vai adquirir mais consciência política, vai entender como funciona a política e, consequentemente, a gente vai melhorar cada vez mais a qualidade dos políticos, né? Porque não adianta a gente somente cobrar por cobrar, a gente tem que saber o que é da competência de cada um, para que a gente possa sempre, através desse debate, a gente evoluir enquanto sociedade. Muito bem. Muito bem, nós estamos aqui fazendo uma entrevista toda especial com o senhor prefeito Willis Leal, através das redes sociais da sua Rádio e TV Brasil. Mais uma pergunta para o nosso prefeito. Sabemos que estamos vivendo uma crise sem precedentes no Brasil, no mundo, e a Lagoinha não fica de fora, que é Brasil, não é? O que poderia ser feito, senhor prefeito, para alavancar o comércio local nesta época de crise? Olha, seu Heron Castor, com relação ao comércio local, a gente tem visto aí que nos últimos anos toda a economia mundial vem sofrendo bastante, né? No Brasil, especificamente, se a gente analisar direitinho, em 2017 foi um ano em que foi um período em que vinha de uma transição do impeachment da ex-presidenta Dilma, com Michel Temer assumindo. Em seguida, houve um problema político, que foi todo aquele escândalo da Friboi, e em seguida Bolsonaro assumiu, passou praticamente um ano com todos aqueles problemas políticos que a gente sempre via, né? Uma confusão com a STF, uma confusão com a Câmara de Deputados, uma confusão com o Senado. E com isso a gente passou um ano praticamente travado, né? E tudo isso impacta diretamente na economia. Porque se você tem o seu dinheiro, você vai investir em algo, em um local, que você saiba que vai ter segurança de que vai lhe trazer retorno, que vai lhe trazer lucro. Então, o que aconteceu nesse período? Como o Brasil passou por várias turbulências, foi um período de muita insegurança e, com isso, diminuiu o investimento, né? Os investidores não passaram a não investir tanto no país, né? Tanto é que o que segurou a economia praticamente foi a agricultura, a pecuária, né? Que bateu recordes e recordes de exportação. Mas para o comércio mesmo foi muito complicado, porque o índice de desemprego disparou desde 2017, que a gente vem na casa dos 13 milhões de desempregados, e a gente sabe que o nosso país é um país capitalista e o que faz com que o comércio gire é as pessoas terem dinheiro. Como as pessoas não tinham dinheiro, automaticamente deixa de comprar, deixa de girar dinheiro no comércio, e com isso a dificuldade é muito grande, tanto para o povo que está sem renda, como também para o comerciante que não tem a quem vender, cai suas vendas. Então, é um período muito complicado, né? Foi um período muito complicado, e hoje
assim, o que a gente pode fazer, né, que é a sua pergunta, o que a gente pode fazer para alavancar o nosso comércio local, a gente vem fazendo a nossa parte. Por exemplo, a maior contribuição que a gente deu para o comércio, para a economia do município, foi o fato da gente atravessar todas essas turbulências, a gente atravessar todas essas crises, pagando em dia o funcionário. Porque a gente tem uma folha aqui, no nosso município, de mais de R$1 milhão que a gente paga dos servidores. Então são mais de R$1 milhão que é investido, né, que é inserido aqui na economia local, todos os meses. A gente pagou os programas sociais e tudo isso foi uma contribuição para a economia do nosso município. Né? Outra coisa que a gente fez aqui, que a gente manteve, mesmo enfrentando dificuldades, foi o fato da gente continuar realizando eventos, atraindo turistas, atraindo visitantes, para que aquecesse a economia. Em 2017 a gente começou a aumentar bastante a realização das nossas festividades, principalmente Natal e Ano Novo. A gente teve a felicidade de ver aqui, em muitas noites, a gente tem a felicidade, eu sempre saio, quando termina mesmo a festa, né, eu sempre faço questão de passar, comprar um cachorro-quente, conversar com as pessoas, os comerciantes, para saber como foram as vendas. E todos os anos a gente sempre tem a felicidade de ouvir das pessoas que venderam tudo, que conseguiram juntar um dinheirinho nessas festividades. Então, na festa de Natal e Ano Novo, a gente conseguiu aumentar bastante, exemplo do ano passado mesmo, que a gente bateu recorde de público. Todo o comércio vendeu bastante, desde as pessoas que vendem aqui na rua, os barraqueiros, né, que vendem seu cachorro-quente, que vendem seu pastel, seu refrigerante, sua bebida, até aquele pessoal que tem seu salão de beleza, que é uma manicure, um pedicure, um cabeleireiro, né? Todo esse pessoal aqueceu a economia, os mercados, os bares, os restaurantes, enfim. Então, são períodos que a gente se prepara, se organiza para fazer um investimento, para que gere entretenimento para a população, mas que gere emprego, gere renda para as pessoas. Então, assim, a gente deu essas contribuições, a gente manteve o calendário de eventos do município, onde a gente deu apoio para as comunidades realizarem seus eventos, né, as festas do padroeiro, onde a gente sempre dá um apoio muito grande. Então, assim, a gente sempre deu esse suporte, mas eu entendo que a gente precisa fazer muito mais, muito mais. Então, já dizendo aqui, adiantando para todos que estão nos assistindo, que assim, a gente tem como proposta, por exemplo, a gente ia iniciar já esse ano, que assim, a gente precisa gerar mais oportunidades para que as pessoas tenham a oportunidade de comercializar e de girar dinheiro na cidade. Então é por isso que a gente tem como projeto a gente aumentar a Paixão de Cristo, por exemplo. Esse ano foi prejudicado pela pandemia, mas a gente já tinha contactado 2 atores famosos, inclusive uma das atrizes que participou da novela Jesus, da Record, né, que ela interpretou o papel principal, né, Maria. A gente ia trazer esses artistas para que a gente realizasse um evento maior, atraísse mais turistas e também motivasse os nossos jovens a querer participar do espetáculo. Hoje a gente tem um teatro muito bonito, a gente só precisa dar uma organizada melhor no espaço para que as pessoas tenham mais conforto para assistir. Mas a minha ideia é trabalhar em busca de recursos para que ali naquela Lagoa de Cima a gente faça uma grande praça, uma área de eventos ali, para que a gente possa também colocar um espaço onde as pessoas possam comercializar artesanato, possa comercializar também a alimentação, né, cachorro-quente, bebida e tal. E a gente aumente os dias de espetáculo, a gente traga artistas famosos para participar e dá uma melhorada naquele entorno ali, daquele lajeiro ali na Lagoa de Baixo, para que a gente possa dar uma melhorada, porque ali é um local muito bonito, que tem um potencial enorme. E que a gente possa buscar parcerias para que a gente possa atrair mais turistas e para que a gente possa, nesse processo, por exemplo, a gente fazer aí uns 4 espetáculos, 4 dias de espetáculos, e nesse meio a gente também buscar outras alternativas, a gente fazer trilhas de moto, a gente fazer caminhadas para conhecer Serra do Gavião, conhecer outros locais turísticos que a gente tem. Então, assim, a gente tem que aproveitar o nosso potencial, né, para que a gente gere oportunidade de atrair mais turistas para o nosso município e, consequentemente,
trazer dinheiro para a cidade e gerar oportunidade do povo também poder comercializar, poder gerar emprego, gerar renda. Então, é gerando oportunidades no decorrer do ano para que as pessoas tenham oportunidade de ter renda. Essa é uma das alternativas que eu vejo que é possível ser feito aqui no nosso município. A minha pergunta agora para o senhor prefeito, nesse primeiro mandato, qual foi o maior desafio que você encontrou? Só um instante, Sandra. Você falou em desafio e deu até seda. Foram muitos, né? Mas o maior. Olha, Sandra, o maior desafio eu acredito que foi a parte econômica, a parte financeira, né? A gente teve sérias dificuldades, né? No início do nosso mandato, a gente teve sérias dificuldades e também a gente pegou no início do nosso mandato também a gente pegou um período de seca também, que foi difícil, mas logo em seguida Deus abençoou e mandou chuva, né? Mas eu acredito que o maior desafio tenha sido a questão financeira, né? Para que a gente pudesse gerir o nosso município, para que a gente pudesse manter, né, o município funcionando. Então o maior desafio foi fazer, graças a Deus, eu digo assim, que é um desafio superado, que a gente conseguiu fazer muito com muito pouco. Né? Teve os desafios, eu acredito que foi a questão financeira, foi o que mais dificultou. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando o senhor prefeito do município, Willis Leal, do município de Alagoinha. Vamos continuar com nossa entrevista, agora fazendo mais uma pergunta ao senhor prefeito. Willis, em seu ponto de vista, o que precisa melhorar emergencialmente em nossa cidade, em nosso município? Geração de renda. A gente sabe que a prefeitura hoje não consegue absorver todas as pessoas que necessitam de oportunidade. A gente tem um problema sério, que isso é nacional, eu já falei no início da entrevista, que a gente tem aí, por exemplo, muitas pessoas formadas sem ter oportunidade de trabalhar, e tudo isso é reflexo do que está instalado no nosso país hoje. Né, que infelizmente hoje o nosso país está estacionado. A pandemia de coronavírus é a responsável hoje por isso, né? Mas assim, a gente precisa urgentemente gerar renda para o nosso povo. Então é por isso que eu já falei algumas das ações que a gente vai fazer, mas assim, o que a gente precisa emergencialmente aqui é a gente gerar oportunidade, a gente buscar parcerias para que a gente tenha a oportunidade de gerar renda no nosso município. Esse é o nosso que a gente precisa emergencialmente aqui no nosso município. Sandra. Você que chegou agora na live, estamos entrevistando o senhor prefeito Willis Leal e candidato à reeleição. Muita gente quer saber qual foi o critério, ou se houve um critério, para a escolha do vice. A escolha do vice, como a gente sempre faz, a gente tem um grupo político, né? Eu sempre faço questão que na nossa gestão não existe eu, existe nós. Isso não é demagogia, é o que realmente acontece. Então, assim, a gente tem um grupo político em que a gente sempre faz questão de conversar e dialogar, né, para que a gente tome as decisões. Então a escolha do vice foi baseada nisso, no entendimento de que era a melhor opção para o nosso grupo, para manter o nosso grupo trabalhando, unido, enfim. Foi uma decisão que foi tomada baseado na construção coletiva do nosso grupo político. Essa foi o critério, né? E a gente sabe que Maurílio, hoje candidato a vice, é nosso ex-prefeito, uma pessoa que tem todos, vamos dizer assim, as qualidades necessárias para somar na nossa gestão. É uma pessoa que fez muito pelo município, que trabalhou muito. Então, o nosso grupo político, de forma coletiva, construiu isso e optou pela decisão de construirmos essa chapa junto com o ex-prefeito Maurílio.
Muito bem. É isso aí, gente. Nós estamos entrevistando o senhor prefeito Willias Leal. Willias Leal, candidato à reeleição no próximo domingo, tá certo? Willias, como ficará a composição de seu secretariado? Irá manter ou haverá mudanças? Olha, com relação à nossa gestão futura, isso daí vai ser um processo natural. A gente vai conversar, né? A gente tem toda a nossa equipe, a gente vai sentar, a gente vai conversar e a gente vai, logicamente, construir isso. Mas assim, eu não tenho como adiantar agora se vai mudar A, se vai mudar B, né? Isso aí é um processo futuro de construção, de composição. Mas assim, quem faz parte da gestão sabe que assim, todo mundo é soldado em prol de uma boa causa, que é trabalhar em prol do povo de Alagoinha. Então assim, não existe essa questão de, como posso dizer, não existe fugiu agora A composição, né? Não existe assim não existe. O senhor quer dizer o seguinte, que não existe momentos para você refletir e escolher um outro secretariado. Isso aí vai depender também do que vai acontecer daqui para frente, vamos dizer, depois de domingo. Justamente. E assim, chegou a palavra, viu? No nosso grupo também não existe essa vaidade também. No nosso grupo também existe esse entendimento de que a gente precisa ir conversando e construindo, e que o objetivo é um só, é a gente focar no desenvolvimento do município, né? Então, tudo isso daí, isso é algo que a gente vai na frente ver se há necessidade de algum ajuste. Mas isso é no futuro, né? Mas não existe essa vaidade não, de forma nenhuma. A gente é soldado, a gente é time, a gente é grupo, né? E o nosso objetivo é um só. É desenvolver o nosso município e melhorar a vida do povo. Exatamente. Sandra, com você. Prefeito, existem muitas discussões sobre ser de direita, ser de esquerda, e suas ideias políticas, elas se encaixam de que lado? Olha, eu nem sou de direita, nem sou de esquerda, e sou totalmente avesso à alienação política. Eu busco fazer política da maneira mais justa possível. Eu não sou preso à alienação. Eu faço até uma crítica assim, a algumas situações que a gente vê. Por exemplo, eu vou fazer uma crítica aqui ao presidente Bolsonaro. Por exemplo, eu tenho visto o Bolsonaro cometer muitos atos que eu considero até desumano, né, porque visa só a disputa política e esquece um pouco do bem-estar da população. E tenho visto que existe uma minoria de pessoas que sempre estão aplaudindo ele a todo momento, mesmo que ele esteja errado. Eu acho que na política, se você está certo, você aprova, mas se você está errado, você não aprova. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui a vocês, por exemplo, com relação à questão da vacina, né? A gente tem visto aí uma disputa política com relação à vacina que não deveria ter, porque a gente está tratando de vidas, de seres humanos. Então a gente viu aí um episódio nos últimos dias em que o governador de São Paulo foi na imprensa e divulgou que agora em novembro chegaria o primeiro lote da vacina, que ela é totalmente confiável, já foi comprovado. Agora, só pelo simples fato dela ter sido, os insumos terem sido trazidos da China, ter sido desenvolvido na China, a Anvisa, de uma forma que precisa se explicar muito bem, foi e bloqueou, paralisou os estudos, a conclusão dos estudos da vacina, porque um dos voluntários que estavam no estudo, que são mais de 10 mil, faleceu, infelizmente, né? E a Anvisa alegou que esse episódio era um fato grave para paralisar o estudo. Mas veja, infelizmente, pelo que se fala, né, a gente tem que esperar uma conclusão para a gente também não ser injusto, mas por todos os indícios que se tem, não tem nada a ver o falecimento dessa pessoa com a vacina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o presidente vai para a rede social e comemora o fato de ter paralisado o estudo, de não chegar à vacina. Então, isso
no meu entendimento, isso é uma atrocidade, é desumano isso, e a gente não pode aprovar um negócio desse, a gente não pode ser favorável a isso, a gente não pode aplaudir isso, a gente tem que repudiar e muito, porque são vidas, é o que todo mundo busca hoje, que é a cura dessa doença, que já tirou a vida de muitos e muitas e muitas e muitas pessoas. Então hoje o mundo está de luto por conta do Covid-19, o coronavírus. Então a gente não pode ser favorável. Então assim, eu sou totalmente contrário à alienação política. Então eu digo, eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Eu sou a favor de que a gente analise o candidato, analise o projeto político para aí tomar a sua decisão. Até porque o que está em jogo é o futuro de uma nação. Então, assim, a gente não pode ficar muito preso a esse tipo de coisa. A gente não pode, porque é de esquerda, a gente ficar defendendo cegamente uma coisa que você sabe que está errada. Nem muito menos de direita. E muito menos ficar conflitando o tempo todo, simplesmente porque você é do lado A e do lado B. Não é torcida de futebol, não. Você não pode, tipo, eu sou Corinthians, seu Heron é Palmeiras, Sandra é São Paulo, e a gente não se bicar mesmo. Não pode. Política se faz com construção coletiva. O que a gente precisa fazer, se eu sou Corinthians, você é São Paulo e seu Heron é Palmeiras, a gente tem que sentar, mesmo que a gente tenha algum tipo de pensamento divergente, diferente, a gente tem que sentar e construir, entrar em consenso para que a gente encontre a melhor opção, o melhor caminho, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa trabalhar. Então, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu defendo dessa forma. Eu procuro fazer política da melhor maneira que eu acho mais justa. É dessa forma que eu penso. Heron? Muito bem, nós estamos entrevistando aqui o senhor prefeito Willis Leal, através das redes sociais da sua Rádio e TV Brasil. Mais uma pergunta para o nosso prefeito. A Lagoinha tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Logo depois de sua reeleição, claro, quais ações o senhor vai tomar para reduzir o quadro de desempregados em nosso município? Olha, senhor Heron, com relação à geração de emprego, já comentamos, né, no início, e assim, esse é um desafio não só de Alagoinha, é um desafio hoje nacional, né? Hoje nós estamos aí na casa dos 15 milhões de desempregados no nosso país. Então, hoje a gente precisa entender também como é que funciona toda essa política de incentivo à geração de emprego no país. Eu já quero deixar bem claro assim, porque pode ser que alguma pessoa que esteja nos assistindo ache que a gente não correu atrás de empresas para instalação aqui no nosso município. Mas a verdade é que eu já corri bastante, já visitei alguns empresários, já me coloquei à disposição para a gente poder correr atrás, para ceder terreno, conceder incentivos fiscais para instalação de empresas aqui no nosso município. Mas aí, infelizmente, o que dificulta, eu vou explicar, procurar ser o mais objetivo possível, mas o que dificulta a instalação de empresas no interior, nos interiores, não é só aqui em Pernambuco, não, é o país todo. O que acontece é que, assim, infelizmente, não existe uma política a nível federal de incentivo às empresas para se instalarem no interior. O que acontece é que termina as empresas se instalando onde já existem os grandes polos, os grandes distritos industriais, que é, por exemplo, Caruaru, Recife, aquela região de Suape. Então, assim, as empresas, é uma questão de logística. Eles procuram se instalar onde é mais fácil para escoar a produção, para a distribuição. Então, para uma empresa vir se instalar no interior, é necessário que se tenha incentivos para isso. Então, precisa ter uma estrada de qualidade, precisa ter alternativas para baratear a distribuição da produção, como, por exemplo, se tivesse ferrovia aqui, se concluísse essa Transnordestina, seria importante. Tudo isso para baratear, né, o transporte, né, dos seus produtos. E tem que se ter um incentivo, porque se uma empresa é mais fácil para ela
distribuir a sua produção nesses grandes centros, ela vai sempre se instalar lá. Então, o que é que acontece? A tendência é aumentar os distritos industriais, os que já existem, e, infelizmente, acontece a migração das pessoas das cidades pequenas para os grandes centros. Então, o que acontece? Para resolver esse problema a nível nacional, o governo federal e estadual também, eu sempre foco isso porque o dinheiro maior, a maior fatia está lá, o dinheiro está lá em Brasília. Né? Infelizmente, aqui no município, a gente não tem muito recurso disponível para gerar um incentivo que consiga atrair uma empresa. Né? O que a gente pode é colocar à disposição um terreno, pode gerar um incentivo fiscal, como, por exemplo, não cobrar IPTU, não cobrar ICMS, alguma coisa desse ICMS a gente não pode, porque é do Estado, né? Mas, assim, o que a gente pode é isso. Né? Então, para resolver esse problema, o governo federal e estadual precisa criar um programa de incentivo, que gere incentivo para as empresas se instalarem no interior, para que com isso equilibre, né? As pessoas não precisem sair do interior para ir para os grandes centros. Então, essa é uma bandeira que eu venho defendendo. Eu já conversei com alguns deputados para que comprem essa ideia, para que pressionem lá, que levem essa bandeira, porque do contrário, a gente vai viver dessa forma, a gente vai continuar lutando, buscando, mas infelizmente é muito complicado da gente atrair, porque é muito desigual a competição. Inclusive, eu estive conversando, nós temos a única fábrica que a gente tem aqui é a fábrica de biscoito. Eu estive conversando com o Júnior, que é o responsável por lá, algum tempo atrás. Inclusive, a gente correu, fui lá na Compesa, fui em Recife, briguei lá e até disse lá, olha, a gente só tem uma empresa em Alagoinha, e essa empresa não tem água encanada e o cano passa na frente. Então, não pode um negócio desse. Então, a gente conseguiu levar água encanada para lá. Mas eu conversando com o Júnior, ele me relatou que existe essa dificuldade de distribuição do produto, porque encarece e com isso diminui a margem de lucro. E a gente sabe que infelizmente no nosso país uma coisa que precisa fazer é desburocratizar. Existe a taxa de imposto, de burocracia que existe é muito grande. Então a gente vê que hoje a gente paga muito imposto, e infelizmente a gente não vê esses programas que tem uma efetividade que impacte diretamente nessa melhoria para as pessoas, principalmente que moram no interior. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem de atrair as empresas. Mas eu pretendo correr atrás, eu pretendo visitar mais empresários para ver se a gente consegue trazer algumas facções de costura, para ver se a gente consegue trazer alguma fábrica de estofado, para ver se a gente consegue trazer qualquer empresa. E eu já me coloquei à disposição, né, para que a gente possa arrumar um terreno, ceder um terreno, para que a gente possa conceder incentivos fiscais, para que, enfim, consiga atrair. Mas é uma tarefa difícil por conta desse problema, porque é desigual competir com os distritos industriais dos grandes centros. Muito bem. Sandra, com você. Você que está assistindo essa live, estamos entrevistando o senhor prefeito e candidato à reeleição, Willas Leal. Prefeito, tudo indica que a sua administração terá maioria na Câmara de Vereadores. Qual é a sua relação com os vereadores? Olha, eu sempre repito muito de que a gente precisa trabalhar em parceria. Então, assim, para o município poder fazer um bom trabalho, a gestão tem que estar bem com a Câmara de Vereadores, a gestão tem que estar bem com o Poder Público, com o Ministério Público, tem que estar bem com todos os órgãos do município, para que a gente procure trabalhar em parceria. Com relação à Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores de Alagoinha é um exemplo, hoje é um exemplo na região. Então, a minha relação é muito boa com a Câmara de Vereadores hoje. A gente tem exemplos aí, tanto na gestão no primeiro biênio com o presidente Edinho, como agora no segundo biênio com o presidente Robinho. A gente deu exemplo de onde foi devolvido dinheiro para que a gestão pudesse devolver esse dinheiro em ações.
para a população. Então, a minha relação é muito boa com os vereadores. A gente sempre buscou trabalhar em parceria. Eu sempre faço questão de ouvir bastante, porque eu acho que o gestor ele tem que ouvir muito a população para poder acertar mais nas suas decisões, nos seus projetos, né? E eu acredito muito que essa próxima formação na Câmara de Vereadores, não tenho dúvida nenhuma de que vamos ter uma boa relação e que a gente vai poder dar continuidade a todo esse trabalho, né? Então, eu não tenho dúvidas de que vai ser muito boa essa relação. Muito bem, Williams, nós estamos já chegando ao final de nossa entrevista com o senhor, prefeito do município. Aqui, para encerrar, Williams, qual o seu maior desejo para a população de Alagoinha? Quero que o senhor deixe um recado para domingo, dia da eleição. Olha, o que eu desejo assim para todo o povo de Alagoinha é tudo que há de melhor. O povo de Alagoinha é um povo cativante, é um povo guerreiro, um povo batalhador, um povo muito receptivo. E Alagoinha se destaca, o povo de Alagoinha se destaca. Todas as pessoas que visitam Alagoinha se apaixonam, né, por a sua forma de receber as pessoas, pela forma de agir, pela forma, enfim. Então, o que eu desejo para todo o povo de Alagoinha é tudo que há de melhor. Tudo que há de melhor. Até porque eu tenho uma gratidão eterna a todo o povo de Alagoinha, por toda a confiança, por todo o apoio. Hoje, o fato de ser candidato único, da gente ter uma chapa única, se eu agradecer a Deus todo dia ainda é pouco. E, graças a Deus, o povo de Alagoinha confia no nosso projeto, o povo de Alagoinha apoia o nosso projeto. E isso só foi possível por conta disso, né? Então, eu tenho uma gratidão eterna a todo o povo de Alagoinha. Então, assim, o fato de ser candidato único também é algo que me enche de orgulho, mas que também me deixa consciente do tamanho da responsabilidade que tenho pela frente. Porque hoje a gente tem um projeto, a gente não tem lado A, a gente não tem lado B, a gente tem um projeto que o povo de Alagoinha abraçou e que disse, esse projeto é que precisa continuar. É esse projeto que precisa continuar implantado no nosso município para que a gente continue esse desenvolvimento, né? Então, eu tenho uma gratidão eterna a todo o povo de Alagoinha, né, que graças a Deus tem abraçado o nosso projeto. Então, o que eu desejo para todos vocês que estão nos assistindo, para todo o povo de Alagoinha, é tudo que há de melhor. E eu vou trabalhar muito, vamos trabalhar muito, para que a gente possa retribuir toda essa confiança, retribuir todo esse apoio. Enfim, é isso que eu sinto. E tem mais alguma pergunta? Só deixa um recadinho aí pro pessoal, para domingo, dia da eleição. Um recadinho pro povo, vai. Olha, vê só. Primeiro eu quero falar com as pessoas, porque tem algumas pessoas falando que o Willis tá eleito já, né? Com um voto, o voto dele ele já é eleito. Então tem algumas pessoas que estão falando assim que não precisam votar. Mas aí eu quero fazer um pedido a todos vocês. Quero convocar todos vocês para que vão domingo votar, vão para as urnas, exercer o seu direito de cidadania, né? Porque o voto é muito importante. E a gente sabe que político só tem força se tiver voto, né? Então, assim, a gente já entrou na história por ser candidato único, mas eu quero pedir a vocês, eu quero convocar vocês e conto com cada um de vocês para a gente escrever mais um capítulo nessa história e para que a gente possa dar a maior vitória também da história política de Alagoinha. Então, eu peço a cada um de vocês para que vão no domingo, com todos os cuidados, que votem. A todas as pessoas que são da zona rural, é importante saber que os ônibus vão dar todo o suporte, vão passar em toda a localidade, vai ter uma pessoa, um monitor na porta, com máscara, só vai ser possível entrar no ônibus se tiver de máscara, vai ter alguém com álcool, colocando álcool na mão das pessoas, se possível, leve sua canetinha para evitar qualquer contato, mas assim, tudo vai ser organizado de uma forma, da melhor maneira possível, né, respeitando o distanciamento, enfim, com todos os protocolos de segurança, né?
Então eu peço a vocês que domingo vão votar, né? E eu conto com vocês para que a gente continue. E no domingo, com muita fé em Deus, tenho certeza, vão lá, escolham um vereador da sua confiança, né, do nosso lado, e votem, né? E não esqueçam de votar no 40, né, no nosso prefeito que vos fala, o Willas, no nosso vice Maurílio. Antes de encerrar também, eu quero até fazer uma defesa com relação a mim, com relação a um fato que repercutiu bastante nos últimos dias no nosso município, que foi um áudio que, por questão de ética, de respeito, não vou citar o nome dele aqui, de um candidato com relação a um programa que se tem aí do governo do estado. Quero dizer que a gestão foi feito umas visitas aí com relação a uma equipe do estado, esteve aí conversando com alguns beneficiários, mas eu quero dizer que a nossa gestão, ela trabalha sempre com muito compromisso, com muito zelo com as pessoas, e que o nosso objetivo é sempre ajudar as pessoas, e especialmente as pessoas mais carentes. Então, não é verdade que existe uma equipe incompetente, enfim, a nossa equipe da assistência social, hoje, a primeira-dama é a secretária de assistência social, eu acompanho de perto, eu sei que as pessoas têm o maior carinho com as famílias mais carentes, todos eles lá são comprometidos com essa causa, são pessoas de extrema responsabilidade. Então eu queria fazer essa defesa pública aqui e dizer que a gestão não tem intenção nenhuma de prejudicar ninguém, e a gestão não tem nada a ver com isso, enfim, com essas situações. Eu só quero fazer essa defesa porque repercutiu muito, muitas pessoas me ligando. E assim, olha, a gente não trabalha prejudicando ninguém, pelo contrário, a gente quer fazer as coisas da melhor maneira possível, né, e sempre abraçando principalmente as famílias mais carentes. Mas, repetindo mais uma vez, no dia 15, no próximo domingo, faltam 5 dias, né? Então conto com todos vocês que estão nos assistindo, para que a gente encha a urna de 40, né? Votando no 40, votando em Willas, prefeito, Maurílio vice, para que a gente possa continuar esse trabalho, né? Com muita determinação, com muita fé em Deus e muita disposição, para que a gente possa juntos continuar transformando o nosso querido município de Alagoinha, e dizer que foi um prazer poder estar com o nosso grande Heron Castor, que eu sempre faço questão de elogiar, que é patrimônio cultural do nosso município, né? E com a nossa amiga Sandra, agradecer também ao nosso amigo Rogério, agradecer a todos vocês por todo o carinho, né? Por todo o apoio, por toda a confiança, e dizer que a gente está, e com muita fé em Deus vai continuar juntos para superar todas as dificuldades e para construir uma Alagoinha melhor por cada um de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Willas, muito obrigado e até a vitória, viu? Com fé em Deus. Quero desejar uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença do prefeito Willas. Também dizer que é uma honra estar aqui ao lado do nosso querido Heron, né? E eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente.